Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais o Cine Tavão e estamos iniciando as festividades de Halloween. Aquele momento de profanarmos túmulos, bebermos vinho em crânios humanos e, claro, praticar muita bruxaria. E como é normal aqui no canal, eu não sou mais o Tavão durante esse mês. Sou o Tavão Trevosão. E estou aqui com meu amigo Jack, meu velho parceiro de vídeos de Halloween. E hoje vamos começar os conteúdos de Halloween do canal com A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, dirigido por Tim Burton, estrelado por Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken e Michael Gambon. Um clássico que eu sou completamente apaixonado e eu acho que você deveria conhecer esse ícone do horror gótico ou da fábula fantasiosa. Sleepy Hollow, ou A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é um filme do Tim Burton de 1999, com o roteiro de Andrew Kevin Walker e Kevin Yeager, baseado no conto The Legend of Sleepy Hollow, de Washington Irving. Na trama situada em 1799, o investigador Ichabod Crane é enviado ao condado de Sleepy Hollow. Lá, esse atrapalhado e esquisito investigador precisa lidar com uma série de assassinatos misteriosos, onde as vítimas são encontradas decapitadas. Lá, ele acaba se aliando à jovem Katrina e juntos eles tentam entender os verdadeiros motivos por trás dos assassinatos, enquanto ele revive lembranças do seu passado em pesadelos terríveis. Esse é um lugar coberto por superstições, onde todos acreditam que o Cavaleiro Sem Cabeça é que está matando essas pessoas, porém Ichabod crê que tem algo mais por trás de tudo isso, envolvendo antigos segredos das famílias desse condado. Sleepy Hollow é a primeira vez que Tim Burton realmente adentra no território do terror. Tim Burton tinha um fascínio pela figura do Cavaleiro Sem Cabeça desde a época que ele era um animador da Disney no Cal Arts no início dos anos 80. Como Tim Burton não era um grande diretor de ação e nem Depp era um grande astro de filmes desse gênero, eles optaram por referências diferentes para embarcar na aventura e na fantasia, usando inspirações como Angela Lansbury em Morte no Nilo e Basil Rathbone na série de filmes do Sherlock Holmes de 39. Já Christina Ricci foi escolhida muito por conta do seu olhar de contos de fadas. O filme ainda traz um trabalho impressionante na direção da fotografia, com Emmanuel Lubezki e efeitos digitais complementando as cenas feitos pela Industrial Light and Magic. Esse filme eu guardo muitas boas recordações de quando eu era criança. Eu vi ele diversas vezes e eu era apaixonado por tudo nele. É um filme cheio de uma energia gótica, totalmente trevosa, mas ainda com muito bom humor e com elementos de fantasia e contos de fada. Hoje, vendo ele, eu percebo que existem muitas questões críticas que ele aponta, elementos do gênero de horror sendo homenageados, e há um subtexto muito trágico no passado de Ichabod Crane. Você pode colocar esse filme do lado de Drácula de Bram Stoker e Frankenstein de Mary Shelley, dirigido por Kenneth Branagh, como representantes dos filmes modernos de 90 que capturam a aura clássica de filmes góticos. Há uma constante no filme que alterna entre as vibes de um horror clássico e o estilo de um desenho animado, tanto na caracterização dos personagens como também nas reações ao horror. Claro que Tim Burton é um diretor que divide as pessoas, aqueles que o consideram um tanto caricato e superficial demais, mas eu encontro muito valor na caricatura que ele coloca em seus projetos. A sensibilidade dele trabalha tanto com a comédia como também com a tragédia. Ele não minimiza os elementos de outras equipes, da arte, trabalho dos atores, em prol da comédia. Porém, ele tem um senso estético
e um senso de história muito próprio dele. Eu também defendo que há filmes que só crescem em revisitas, e aqui temos um deles, com uma gloriosa união dos horrores mais clássicos do cinema britânico, com contos de fadas, e tudo sendo extremamente bem elevado por atores como Christopher Walken, Michael Gambon e Miranda Richardson. Depp faz aqui um bom protagonista, aliás, e gosto dos paralelos entre superstição e a racionalidade, e ao lado dele temos a Christina Ricci, e formando uma dupla formidável junto dele. Conforme se desenrola essa trama, Burton consegue guiar esse casal através do humor, melodrama, romance, fantasia e horror, sem perder de vista o tom do mistério e do lúdico nessa história, que parece muitas vezes estar numa linha bem tênue entre Contos da Cripta e Branca de Neve. Um espetáculo que nunca te perde e que fica melhor cada nova imagem poderosa capturada com perfeição em companhia de uma das melhores trilhas sonoras do cinema do gênero, feito pelo brilhante Danny Elfman. Também é de muita sensibilidade e beleza como trabalha a história do passado de Cabot, ao elaborar essa mistura de fábula com o horror do terrível conservadorismo, que é uma temática muito presente no cinema de Burton, que se alia muito aos marginalizados. Claro que é possível argumentar que a personagem da Christina Ricci, ainda que tenha suas próprias motivações, ela soa muito mais como um recurso, um interesse romântico do que qualquer outra coisa. É uma parceira do personagem, do Johnny Depp, o Cabot Crane, tem uma ótima química com ele, porém ela ainda fica um pouco abaixo de questão de desenvolvimento, enquanto a gente tem todo um subtexto e uma backstory ao redor do personagem do Johnny Depp. Porém, ela compensa muito isso com tanto charme, intensidade e carisma em tela, que é completamente apaixonante. Sério, ela ocupa a tela de um jeito maravilhoso e controla totalmente a nossa atenção. É um projeto que já tem imagens muito poderosas e um personagem muito envolvente, guiando a trama. Como é um filme do Tim Burton, então o principal, muitas vezes, são as contradições. São os elementos que se opõem dentro da história. E aqui há um embate de muitas ideias que são bem opostas. Você tem essa questão Estados Unidos versus Inglaterra, modernidade versus conservadorismo, superstição versus lógica. É um combate contínuo de vários conceitos em meio a um horror que abraça totalmente o que era o terror gótico mais clássico, ainda que ele pegue elementos de outros lugares como desenhos animados e contos de fadas. O real e o imaginário se complementam e se opõem muitas vezes dentro da história. E mesmo que você possa ter certas suposições do final dela depois da metade do filme, ainda se torna extremamente delicioso assistir até o final. É uma história muito carregada de imagens muito impactantes na tela, muito divertidas, sabendo misturar muito bem esses gêneros e que criam uma experiência de um verdadeiro espetáculo. É uma história que te conquista pelo próprio espírito, ao causar calafrios, arrancar risadas e te envolver em um mistério delicioso. Tudo isso graças ao Tim Burton no auge da sua técnica como contador de histórias, com uma direção de fotografia e arte complementando perfeitamente o tom da história em criar esse conto surreal cheio de fantasia, aventura e humor negro típico do cineasta, nesse ponto com muita experiência com o cinema e entregando assim um de seus melhores filmes. É um trabalho impressionante e é um filme que deveria ser revisitado várias e várias vezes. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça ainda é um grande clássico e é uma pedida imperdível para o Halloween. E claro, se você gostou desse vídeo, se gostou aqui do meu canal,
considere apoiar o canal da forma como você preferir, comprando na Amazon, comprando um livro de contos, da qual eu participei, ou apoiando mesmo pelos sistemas de crowdfunding, né, de financiamento coletivo. Apoia-se Padrim ou PicPay. Está na descrição do vídeo, então confere lá e a gente se vê por aqui. Se não puder fazer nada disso, curta o vídeo, compartilhe, comente. Até mais e falou!